E voltando aqui do intervalo, do Café com Poesia, essa conversa aqui descontraída e esclarecedora, né? Estou aprendendo muito aqui, todos nós, inclusive vocês também, que estão aí nos assistindo, do Olegário Venceslau, que além de ser um estudioso dessa área do folclore, é escritor e poeta e um homem também voltado para a produção, a atividade cultural. Mas vamos focar nessa coisa do folclore e especificamente nas cavalhadas. Então, a cavalhada, ela em Alagoas, ela é mais forte na região também lá da Zona da Mata? Sim, Chico. Falando em cavalhada, você me faz lembrar de um antigo imperador chamado Carlos Magno, que é bastante conhecido, principalmente nas aulas de história, não é verdade? Quem estuda história já ouviu falar em Carlos Magno, um imperador francês. E a cavalhada está ligada muito ao reinado de Carlos Magno, ao reinado carolíngio, como nós chamamos. E o que acontece? Carlos Magno, um grande estadista, ele, nas suas batalhas memoráveis que a história relata, ocorreu uma em particular que se deu na Península Ibérica, a chamada batalha entre mouros e cristãos. Por isso a cavalhada hoje, os cavaleiros correm, Chico, vestidos num cordão encarnado e azul, com roupas azul encarnado, fazendo uma alusão à antiga batalha entre mouros e cristãos. Os mouros vestidos de vermelho e os cristãos na cor azul. E o que acontece? Os cavaleiros de Carlos Magno, que à época a tradição reza, eram 12 cavaleiros que conseguiram conquistar a Península Ibérica. Esses 12 cavaleiros chamados Pares de França. Por quê? Porque eram intrinsecamente ligados ao rei Carlos Magno, que à época reinava na França. E daí originou-se a chamada corrida de cavalhada, que chegou no Brasil com os portugueses no século XVI. Para você ter uma ideia, Chico, a nossa cavalhada em solo brasileiro, ela desponta os primeiros registros em meados de 1542. 1542, lá na região de São Paulo, que é a época capitania de São Vicente, em São Paulo, foram tidos os primeiros registros de cavalhada. Quando Dom Pedro foi proclamado imperador do Brasil, a história não reza nos livros, mas em nossas pesquisas nós descobrimos que houve uma grande cavalhada em quase todas as províncias do país em comemoração à ascensão de Dom Pedro no trono. E em Alagoas a cavalhada tem uma relação muito forte com o Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro foi quem recepcionou a cavalhada aqui em Alagoas em 1611, na antiga vila de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Sim. E dali se espalhou principalmente para a região canavieira e da Zona da Mata de Alagoas. Por exemplo, Viçosa, Champreta, Capela, Atalaia, são municípios que herdaram de Marechal Deodoro a tradição da cavalhada. E hoje, como eu dizia a você, a cavalhada ela ainda é muito forte em Viçosa e Champreta, pois, segundo pesquisa, são os únicos municípios que ainda mantêm essa tradição. Champreta agora completou seu centenário de cavalhada, 2015, 100 anos ininterruptos, onde desde 1915 mantém-se essa tradição. E a cavalhada faz uma alusão, Chico, também à cultura alagoana no que concerne as cores de nossa bandeira. A bandeira alagoana ela é formada da cor branca no seu centro, o encarnado, o vermelho e o azul. E a cavalhada, ela se reveste também dessas cores, o azul e o encarnado. Não temos o costume de chamar vermelho, né? Nós chamamos encarnado, por ser uma herança linguística que herdamos dos colonizadores. E a cavalhada de Champreta, como eu dizia a você, Chico, e inclusive, se você me permitir, esse aqui é o livro que eu lancei
O meu último trabalho literário foi Duas Lanças, 100 anos de cavalhada. E a cavalhada tem uma ligação também com a religiosidade popular. Eu vou mostrar aqui, que é muito interessante essa informação. Pode falar. Inclusive, as festas de santo de Champreta, Viçosa e algumas cidades, nessas festas corre-se a cavalhada. A religiosidade popular herdada dos portugueses mantém a cavalhada ainda viva quando os cavaleiros desfilam no centro da cidade em direção à igreja matriz para pedir a bênção ao santo padroeiro, e onde existe ali todo um rito chamado rito das escaramuças, onde os cavaleiros em pares vão até a frente da igreja, retiram os seus chapéus, não é? E numa alusão, numa reverência ao santo, se dobram, se curvam diante da igreja sobre a batuta do mestre do pífano, da banda de pífano, que acompanha a cavalhada, e de lá vão até o parque de cavalhada, onde eles se degladeiam. Mas essa batalha, essa degladiação, ela é apenas fictícia, não é? Pois todos os cavaleiros são amigos, são parentes, e ali cada um no seu cordão, azul e encarnado, tentam tirar do haste, do poste onde se encontra a argola, o maior número de argola, que vai pontuar os grupos do azul e do encarnado. E tem uma coisa muito interessante, eu me lembro assim, a minha família toda e o meu lugar de referência, de memória, de infância, e lá meus avós, bisavós viveram, nasceram, meus pais também, Santa Luzia do Norte. E eu ia muito ver, assistir lá as cavalhadas. E quando terminava a cavalhada, o cavaleiro, né? Cavaleiro. Ele tirava lá a argola, no final recebia um tecido, né? Exatamente. Ele envolto em faixas de tecido, que nós chamamos de chita. Ali é uma simbologia da coroação, do momento em que o cavaleiro triunfa sobre o adversário. Quanto maior o número de tecidos envoltos no cavaleiro, maior é a demonstração de seu poder sobre o inimigo, sobre o adversário. Que maravilha, bem interessante. Tudo isso é a tradição alagoana, é a tradição da Viçosa e da Champreta, que nós, a duras penas, tentamos manter, Chico. Eu acho que essa é a nossa missão. Essa questão, e eu sei que você luta, e tem muitos que lutam também, por isso, né, essa coisa da identidade de Alagoas, né, e do Brasil. A gente agora está vendo a TV, a Rede Globo, produzindo uma novela chamada Velho Chico, e trazendo de volta muitas tradições, né, da cultura popular alagoana, nordestina, né, coisas que a gente nem imaginava. Trouxe aquela dança de São Gonçalo, não é? Que está muito viva, inclusive. Exatamente. No sertão. Está lá no sertão, as pessoas não sabem que existe sim. E que tudo isso é a nossa história, a nossa forma. Os americanos têm lá do norte, os Estados Unidos, o Canadá, enfim, a Europa, tem uma maneira de expressar sua cultura e vende e ganha dinheiro com isso, e muito. E até influencia no nosso comportamento, né? Então o Brasil tem uma riqueza extraordinária, porque ela não referencia só um povo. Aqui se abriu, se misturou as culturas, né? Então é uma mistura espetacular, cultura negra, cultura índio, do europeu, enfim. Então uma coisa extraordinária. E tudo isso o resultado de tudo isso a gente vê nessas manifestações do folclore, da cultura popular, principalmente, né? É verdade, Chico. Você falando da novela Velho Chico, da qual você contracenou alguns capítulos, me faz lembrar nesse momento que o país, o Brasil, nesse momento onde a identidade do brasileiro, nossa identidade cultural,
ela está posta, inclusive, a xeque, né? Veio no momento oportuno essa novela. Principalmente nós, nordestinos e alagoanos, né? Que muitas das vezes nos envergonhamos de dizer que somos alagoanos, que somos do Nordeste, né? Quando vamos para o Sul, quando vamos para a região Sudeste. Mas o seu trabalho na novela, e aqui eu presto uma homenagem a você, tem sido de uma relevância ímpar, porque você como ator, você como poeta, tem tentado de alguma maneira resgatar por meio da sua personagem, do seu personagem, o que nós temos de melhor, que é a nossa cultura. E você fazendo o papel do Coronel Salgado, você remonta ao nosso passado, à nossa história, dos antigos engenhos, da cana-de-açúcar, dos senhores feudais aqui de Alagoas e que de alguma maneira contribuiu também para a formação cultural, para a formação econômica do nosso estado. Sim, e aqui eu presto uma homenagem a você, muito obrigado, como ator, como poeta, e eu tenho certeza que a novela Velho Chico, de alguma maneira, tem ajudado, tem corroborado para que o povo alagoano, para que nós, nordestinos, maceienses e alagoanos, possamos nos orgulhar das nossas raízes, das nossas tradições. Muito bem. Agradeço muito a sua presença. Convido você para a gente ter outro momento aqui, para a gente conversar, porque é agradabilíssimo. Eu sei que tem muita coisa que você gostaria de dizer, de falar, e as pessoas gostariam de saber, inclusive eu, e o tempo é exíguo. Mas eu queria encerrar esse programa maravilhoso que nós estamos fazendo juntos com um poema seu. É possível? Sim. Um dos meus poemas que eu gosto muito, chama-se Todo Teu. É um poema ultra romântico, né? Eu costumo dizer que eu melo um pouco a questão da poesia por ter estudado Álvares de Azevedo, um poeta ultra romântico, enfim. E eu escrevi esse poema em 2007, chamado Todo Teu. Quando eu morrer, não contem aos meus inimigos. Guardem em segredo consigo a notícia que a muitos alegraria. Nem choro, nem vela, nem pesares, ofertem na minha atroz partida. Somente aos meus poucos amigos falem, que me venham ver nessa última despedida. Até o nosso próximo encontro, Café com Poesia.